Eu estou técnica no arquivo Diocesano de Santarém. Este é um projeto muito recente, começou ainda não há um ano, começou em abril de 2011 e, conforme o Dr. Ricardo teve a oportunidade de referir, a Diocese está de facto a apostar na incorporação dos arquivos paroquiais. Obviamente que sabemos que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que se efetua só por decreto. É importante estabelecer uma certa diplomacia no contacto com as paróquias e são esses resultados e um pouco desse percurso que hoje venho sobretudo partilhar convosco e demonstrar como é que isso é importante para a constituição de um referencial de memória coletiva na Diocese de Santarém. A Diocese de Santarém, isto para contextualizar, é uma das dioceses mais recentes no nosso país, ela data de 75 e é premente a sua ligação ao Patriarcado de Lisboa, porque o seu território é desanexado de Lisboa, e também ao Seminário Patriarcal de Santarém. São fundos e realidades que encontramos no terreno e no próprio tomo diocesano, esta ligação que se evidencia da documentação. Inicialmente, como acontece em qualquer diocese, o arquivo diocesano está ligado ao chanceler, portanto, conforme está previsto no Código de Direito Canónico, e mais recentemente este despertar para a importância do património documental através das várias iniciativas, quer da Conferência Episcopal, e nomeadamente do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, que fez vários encontros em torno dos arquivos diocesanos, fez com que em 2011 tivesse sido assinado este protocolo com a Direção Regional de Cultura de Lisboa e Val do Tejo e também com o município para a implementação do projeto da Rota das Catedrais. E neste âmbito foi logo previsto a criação de um centro de documentação, o Arquivo Diocesano. Neste seguimento foi também assinado um outro protocolo, a nível, sobretudo, de apoio técnico, com a Direção-Geral de Arquivos. Não é todos os dias que temos a oportunidade de assistir ao nascimento de um arquivo. E isso aconteceu o ano passado, portanto, foi a ereção canónica do Arquivo Diocesano de Santarém. Sublinharia aqui o facto de ter sido na missa crismal, o que evidencia esta dimensão coletiva, porque é uma Eucaristia onde todo o clero diocesano é convocado a estar presente. E o facto de ter acontecido na missa crismal remete-nos logo para esta dimensão coletiva, para que todos sintam a importância do arquivo diocesano. São apenas as imagens exatamente do processo. A primeira imagem em que há de facto a leitura do decreto, depois Dom Manuel Penin, o Bispo diocesano, assina o decreto e na última imagem vemos o chanceler que vai pôr o selo e vai exatamente dar validade ao documento de arquivo, que é o próprio documento de ereção canónica do arquivo. A criação, a ereção canónica do arquivo remeteu-nos para uma nova tutela, para um novo enquadramento do arquivo diocesano, para além de termos um arquivo, um tombo a cargo do chanceler, o arquivo diocesano passa a estar integrado na Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja. Portanto, tem uma nova tutela, o que é também um novo desafio para o arquivo diocesano. Desde já sublinharia o facto da designação. Estamos a falar de arquivo diocesano e não arquivo histórico da diocese, o que nos lança um desafio também, que mais tarde terei a oportunidade de eludir, mas que desde já tem a ver exatamente com a gestão integrada. Portanto, não estamos só a falar de arquivo histórico, mas de arquivo diocesano nas suas várias realidades. Conforme referi, a incorporação não se faz só por decreto, ela não funciona só por decreto, mas o facto de termos um enquadramento legal, alguns documentos de suporte ajuda.
No ponto 5º deste decreto está desde logo previsto que, sempre que possível, os documentos com caráter histórico ou legalmente equiparáveis de qualquer natureza devem ser integrados no arquivo diocesano. Isto já estava previsto também no regulamento da Diocese da Administração dos Bens da Igreja. Este regulamento data de 2002 e no capítulo 2 referente aos deveres e direitos do parco, nomeadamente no capítulo dos deveres, os artigos 15º, 16º e 17º apelam já para essa importância de salvaguardar o património histórico e artístico e refere mesmo que, para além de conservar em local adequado, conforme o Código Eletrónico preconiza, se diligencie para que sejam recolhidos e conservados no arquivo histórico da Diocese e, para além disso, também a existência de inventários e de outros documentos importantes cujas cópias devem ser enviadas para o arquivo diocesano. Desde logo aqui surgem as paróquias neste artigo 5, ainda voltando ao decreto de eleição, como a entidade que, à partida, é a maior produtora de documentação da Diocese, para além da Curia Diocesana. Cada paróquia, como célula da Diocese, é uma entidade produtora e, portanto, fazia todo o sentido fazer a incorporação dos arquivos paroquiais na constituição do arquivo diocesano. Para fazer a incorporação, tivemos de fazer alguma preparação prévia e foram definidos critérios de incorporação. Desde logo o entendimento do documento de arquivo, com toda e qualquer disponibilidade de atividade da entidade produtora à paróquia, conforme o Dr. Ricardo teve a oportunidade de dizer, enquadramos aqui da perspectiva do arquivo paroquial, para além do que vai o cartório paroquial, para além do registro sacramental ou da administração de contas, enquadramos aqui e entendemos o arquivo paroquial como um conjunto documental que a entidade, paróquia e todos os grupos, associações de fiéis que desempenham o seu trabalho pastoral neste âmbito territorial e sobre a autoridade da paróquia e da Diocese constituem o arquivo paroquial. E é nessa perspectiva que nos deslocamos às paróquias e acontece esta ação. Para isso, obviamente, que foi definido que para incorporar incorporaríamos documentação em fase de vida inativa. Por exemplo, no que concerne aos registros paroquiais, foram definidos datas que não levantem problemas face à necessidade de passar certidões na paróquia. Foi estabelecido para que os registros de batismo nós incorporamos até 1920, registros de casamento até 1950 e registros de óbitos até cerca do ano de 2000. Depois, neste seguimento, incorporamos também os organismos extintos, portanto, no caso das irmandades, das associações de fiéis que já foram extintos ou que a documentação já tenha mais de 100 anos após a data da sua produção. Assim, a incorporação acontece sobre o documento de arquivo, independentemente do seu suporte, forma, natureza. À parte destes critérios, há sempre também uma conversa com o parque ou com o próprio representante legal da comunidade, que nos ajuda também a definir o que é importante que permaneça ainda na paróquia e às vezes há um acordo para que se chegue à documentação a incorporar. Depois, obviamente, que em riscos de perda iminente, em questões de segurança, é incorporado quando a documentação está muito deteriorada ou que, por exemplo, o local onde está conservada na paróquia não oferece segurança, isso é tido em conta e conversado, e embora não tenham, por exemplo, decorrido os 100 anos após a data da produção, se chegarmos a acordo com o parque e verificarmos que a documentação está em risco de perda ou por questões de segurança não é seguro que permaneça na paróquia, ela é incorporada. Para além do documento de arquivo, entra também
na incorporação o material bibliográfico, porque verificamos na deslocação às paróquias que existe ainda muito livro antigo, não só de caráter eclesiástico, mas que muitas vezes está associado a escolas pessoais de eclesiásticos ou outros grupos associados à paróquia e, portanto, isso também é conservado e tido em conta no momento da incorporação. Para além disso, também achamos que é importante, como testemunho da vivência das comunidades, porque é isso que se pretende, é preservar a memória, incorporar também boletins paroquiais, os jornais paroquiais, que testemunham muito do que é a vida das comunidades e que muitas vezes não vem nos documentos oficiais, de acontecimentos da paróquia, festividades, que estão muitas vezes nesses boletins ou em cartazes que surgem na paróquia. A metodologia adotada para o processo de incorporação passa, como já referi anteriormente, em primeiro lugar pelo contacto com o pároco, que por sua vez irá contactar as outras entidades paroquiais, nomeadamente o Conselho Pastoral, o Conselho Económico ou os legisladores, que são as entidades que, quando deslocam à paróquia, estão presentes. Para preparar depois a visita, há sempre uma recolha de dados sobre a paróquia, sobre o que é que existe no arquivo distrital ao nível de registros familiares, também para termos uma noção do que é que podemos esperar em termos cronológicos quando nos deslocamos à paróquia. Depois, na própria visita, é sempre feito um registro fotográfico, porque é importante contextualizar a forma como encontramos a documentação. Outra coisa importante é a verificação de todos os espaços. Habitualmente, quando chegamos à paróquia, obviamente, o que nos é mostrado é o cartório. É isso que, para muitas das pessoas, é o arquivo paroquial, e o desafio é exatamente ir à procura dos outros espaços que às vezes são pedidos, que são desconhecidos, que podem ser sótãos, que podem ser arrecadações. Mais à frente terei a oportunidade de vos mostrar algumas imagens clarificadoras destes contextos onde encontramos a documentação. E neste processo é muito importante o diálogo exatamente com estes representantes, porque são eles que conhecem a paróquia. Há sempre um apelo à memória, a perguntar a pessoas mais antigas que estejam ligadas à paróquia se não conheciam no Irmandade, ou se há alguma bandeira que evidencie a existência de uma corporação. Este é um trabalho que é feito muito com base neste diálogo. E isso depois vai nos levar, obviamente, à identificação da documentação, onde se depois faz uma breve higienização, há uma organização, depois preenche o devido aqui a remessa, há o condicionamento e depois há o transporte e a assinatura do auto de depósito, que na maior parte dos casos acontece a posteriori da incorporação. Muitas vezes já é na diocese que depois o pároco se desloca para assinar o auto de depósito. Conforme vos referi, tenho a oportunidade de verificar aqui alguns contextos, alguns espaços onde foi possível identificar documentação. Ao centro temos o habitual armário de cartório, onde está sobretudo o registro paroquial e habitualmente está em bom estado, organizado, salvo uma ou outra exceção, mas na maior parte dos casos ele está identificado. E depois, em redor, temos os espaços desconhecidos, muitas vezes até dos próprios párocos. Posso dizer que isto era uma arrecadação que o pároco desconhecia da existência, tínhamos de chamar um senhor para arrombar a porta, porque não, e aqui existia de tudo, portanto, e havia muita documentação. Deste lado, isto é um trono, um altar, e, portanto, é muito comum a existência da documentação nos tronos das igrejas. Aqui embaixo temos um baú que estava na casa paroquial e, portanto, no meio dos paramentos apareceram livros antigos e documentação. Este aqui, por exemplo, havia um quadro e havia, isto era um armário também perfeitamente dissimulado, tinha um sofá à frente, portanto,
Também, dada a minha formação, eu costumo brincar e dizer que faço um bocadinho de arqueologia documental, porque é importante acutilar o espírito dos nossos interlocutores do local e tentar ir mais além do que é que nos à partida é mostrado. E depois as pessoas também se ficam curiosas e desperta depois para elas próprias irem à procura de mais fotografias, de saber quem é que poderá ter mais alguma documentação para depois também entregar no próprio arquivo. E estas são outras imagens. Surge-nos de tudo um pouco. Sótãos, arrecadações, arquibancos, tudo o que possam imaginar é passível de conter documentação. Portanto, quando vamos a uma paróquia e nos mostram um armário com o arquivo paroquial, é assim, o arquivo paroquial tem de ser mais do que isto. A paróquia não se pode resumir só ao registro paroquial e às contas. E, portanto, é isso que também alertamos neste contacto com as comunidades. Deste manancial de informação que temos recolhido, obviamente que tentamos sempre, no processo de organização, descer o mais possível e, portanto, habitualmente vamos sempre ao fundo e à série. Obviamente que se houver algum documento que salta à vista, se for nas observações, e estamos a ver um pouco aqui mais à frente quando vos mostrar o guia de remessa, mas tentamos sempre ir ao fundo e à série quando fazemos a organização da documentação. Estes são os principais tipos de fundos que temos encontrado. Obviamente o arquivo paroquial, onde encontramos exatamente todo o registro paroquial, as contas, os livros de visitas. Depois temos as colegiadas, esta questão da junta da paróquia, que nos remete muitas vezes também para uma visita ou às juntas de freguesia, e perceber que muitas vezes em contexto de obra ou mesmo na formação das juntas de freguesia há documentação paroquial que foi incorporada ou que a dada altura passou para as juntas de freguesia, e nestes casos é importante para nós também localizar essa documentação, e em alguns casos tivemos a possibilidade também de incorporar documentação que estava na junta de freguesia e que era claramente paroquial, e ela também foi incorporada, obviamente com a autorização das entidades oficiais. Para além disso, as corporações cléricas, ou as chamadas comissões de culto, ou corporações de culto católico, os fundos musicais constituídos por pautas de música, sobretudo pautas de música, os relacionados com as confrarias e irmandades, e aqui surgem-nos sobretudo as irmandades do Santíssimo Sacramento, Irmandade das Almas, São Sebastião, a Senhora do Rosário, que são as invocações mais correntes, e depois outras como, por exemplo, os clérigos pobres. Para além disso, existem todas as outras associações, movimentos ou obras que se circulam e desenvolvem no espaço da paróquia, como sejam a Associação do Sagrado Coração de Jesus, o Apostolado de Oração, a obra das vocações sacerdotais, as conferências de São Vicente de Paulo, depois todas as associações que surgiram no âmbito da ação católica, a JOC, a JEC, portanto, tudo isso nos surge nas paróquias. Conforme referi, o fundo do boletim ao jornal paroquial. Por exemplo, em Tomar foi possível incorporar todo o jornal que é o Nabão, desde o seu início até ao seu término. Isto estamos a falar no início do século até ao ano de 2002, e portanto foi possível incorporar todos os números do jornal e, para além disso, o arquivo do próprio jornal, fotografias, recortes, elementos para a produção do próprio jornal. E depois também os espólios pessoais. Obviamente que os párocos transportam consigo a sua própria documentação pessoal, e é muito comum encontrarmos espólios pessoais de párocos ou de alguma outra personalidade que esteja ligada à paróquia, e isso também se identifica. Aqui temos algumas das tipologias documentais.
obviamente que eu vos escolhi umas fotografias bonitas e num estado de conservação alguns muito bom. Obviamente que isto não é a realidade sempre, também encontramos realidades ao nível de conservação muito mal, em que a umidade, os xilófagos e tudo mais, e até a própria ação humana, faz com que nem sempre seja possível encontrar estes exemplares. Só para, eu penso que é visível, mas temos aqui um livro de tombo, um pergaminho, um livro de óbitos, um maço de correspondência, uma escritura, aqui temos exatamente o registro paroquial. Este é um belíssimo exemplar, que é um pergaminho iluminado, é um livro de obrigações de missa, pertence a uma irmandade dos clérigos pobres, e é um exemplar, este que estamos aqui a ver, de 1573. Está em ótimo estado, o que estava por cima estava terrível, quase a desfazer-se, mas por baixo havia esta preciosidade, e misturado com isto haviam documentos quase de ontem de contas. Portanto, quando vamos este contexto paroquial, é sempre uma mescla cronológica e de manancial e de riqueza histórica, conforme também há pouco o Dr. Ricardo referiu no texto do próximo orador, que nos vai exatamente falar mais desta ligação e desta riqueza do manancial histórico que a documentação paroquial nos proporciona. Depois ainda temos aqui exatamente jornais e até plantas. Hoje em dia já tivemos pedidos de parque que num contexto de obras precisaram de plantas que desconheciam da existência e que agora, depois da incorporação, é mais fácil e nos vai poupar recursos económicos, porque tendo as plantas da igreja facilmente conseguem identificar e prosseguir com o trabalho de obra e não ter de iniciar novamente o trabalho de identificação. E, portanto, há já este diálogo entre a paróquia e o arquivo diocesano que permite devolver já a informação depois dela estar organizada e ser útil à própria comunidade. Isto é o guia de remessa que há pouco vos falava. É um guia de remessa que contém sobretudo os elementos que estão preconizados pela Direção-Geral de Arquivos e que consideramos que seriam os essenciais neste processo. Há uma folha de rosto onde se identifica sobretudo a entidade remetente, a entidade destinatária, onde se depois faz o resultado final dos pontos arquivísticos identificados, as datas extremas e a dimensão total, e depois abrem estas folhas individuais para cada fundo, com a identificação do número e tipo de unidades de instalação, o suporte documental, o estado de conservação e a dimensão total. Previmos ainda na guia de remessa uma ficha própria para património fotográfico incorporado, e aqui é uma identificação muito sumária. Inicialmente tínhamos uma ficha mais detalhada, mas depois, com o avançar dos trabalhos, vimos que não era possível demorar tanto tempo com esses detalhes e tivemos de optar por uma ficha mais resumida, porque também o que nos interessa é o património documental. No momento, este é mais uma salvaguarda. Também temos um outro desafio que vos falarei a seguir no que respeita ao património bibliográfico, mas ele é perfeitamente registado e depois isto é feito em triplicado. Há um guia que fica na paróquia, acompanhando também o auto de depósito, depois ficará um no arquivo diocesano e um às vezes o parque tem consigo. Este é apenas uma breve imagem da incorporação, do processo da incorporação. Portanto, depois de visitarmos aqueles espaços, fazemos exatamente uma breve higienização, sempre que possível, e a paróquia proporciona fazermos a organização em fundos e o respectivo acondicionamento. Aqui nas caixas, não sei se é muito visível, mas também já com vista à normalização
usamos a codificação dos municípios e freguesias na identificação das paróquias, portanto, fazemos isso até para depois, num futuro, haver uma possibilidade maior de ligação com a documentação que existe nos arquivos distritais, porque é esta a forma de identificação que é utilizada, e, portanto, por forma também de futuro permitir um trabalho em rede, uma maior partilha da informação. Esta identificação está já preconizada e depois, nesta última imagem, temos a documentação já devidamente acondicionada e preparada para o transporte e incorporação no arquivo diocesano. Atualmente, a mancha azul, este é o território da Diocese, são 111 paróquias e neste momento a mancha azul são as paróquias incorporadas, a tracejar estão algumas paróquias que estão em fase de incorporação ou incorporação parcial. Isto remete-nos para estes resultados. Neste momento temos cerca de 48 paróquias terminadas, temos cerca de 10 parciais, depois temos aqui um número reduzido de paróquias posteriores a 1990, que face à sua cronologia não consideramos para já de visita obrigatória nesta fase do processo, porque são posteriores a 90, e depois ainda há, obviamente, um longo trabalho a realizar até visitarmos todas as paróquias da Diocese. Desta ação foi já possível incorporar cerca de 516 unidades de instalação, e aqui estamos a falar de caixas que podem muitas vezes diversificar de tamanho, tem um tamanho normalizado, mas às vezes esta unidade de instalação pode ser um caixote, no caso, por exemplo, dos jornais. As datas extremas até ao momento que podemos incorporar vão desde 1422, portanto, século XV, até ao ano 2000, e relevo mais uma vez que isto acontece há cerca de um ano. Obviamente que as incorporações também respeitam os tempos da Igreja. Há tempos em que não é possível ir às paróquias, estamos a aproximar-nos agora da Semana Santa, e portanto nem sempre é oportuno deslocar-nos às paróquias, e portanto talvez achem que poderiam ser números maiores, esta é sempre discutível, mas tem sido também o ritmo que é possível em conjugação com a disponibilidade das paróquias. Concluindo, espero que ainda esteja dentro do tempo, não quero alongar, é de facto a incorporação dos arquivos paroquiais é uma urgência. Nós temos noção de que a cada dia que passa pode-se perder mais alguma coisa. São comuns as histórias em que de facto existia, mas estava tudo muito mal e foi tudo em sacos de plástico para o lixo, ou de facto há uns anos houve uma queimada no quintal, veio um parque novo e fizemos obras e portanto achámos que isto não tinha interesse e foi queimado. E percebemos que a preservação está muito do zelo de quem está na paróquia. Se é alguém que tem apetência para a história ou para a tradição e zelo, as coisas mantêm-se e há um determinado zelo por isso, mas se porventura isso não acontece, o risco de perda é ainda maior. E portanto consideramos que é de facto uma urgência incorporar os arquivos paroquiais. E isto é uma clara ação de salvaguarda do património documental. Para além disso, foi possível concluir esta dispersão espacial da documentação, retomando o que vos disse no início. A Diocese de Santarém é uma diocese recente, desanexada de Lisboa, e portanto, por isso, ainda há pouco tempo eu encontrei um livro de óbitos da paróquia de Alcântara de Lisboa numa paróquia de Santarém, e a juntar a isto temos a mobilidade do clero. Os parques transportam consigo documentação e no término, muitas vezes, do desempenho dos seus alunos, transportam consigo alguns livros para terminar as contas ou para acabar alguns atrevamentos,
e depois isso encontramos noutra paróquia. Portanto, numa paróquia nós não encontramos muitas vezes documentos de outras paróquias que foram transportados muitas vezes pelos párocos no âmbito desta sua mobilidade. E, portanto, num contexto futuro de organização do arquivo diocesano, nós vamos conseguir construir o puzzle, digamos assim, do arquivo ou do grupo de fundos daquela paróquia. No que respeita ao estado de conservação da documentação encontrada, apesar de existir documentação em muito mau estado, a umidade, como é do conhecimento geral, as igrejas são, de um modo geral, muito úmidas, e isso é terrível para a boa conservação da documentação, as inundações, mas, de um modo geral, o balanço é claramente positivo. Ainda conseguimos encontrar documentação em muito bom estado, como viram pelas imagens que vos pude demonstrar, e temos documentação, como referi, desde o século XV até ao ano 2000. Para além disto, ressalta também esta importância deste contacto com a comunidade, que é um meio de salvaguarda e, ao mesmo tempo, de difusão já do que é o arquivo diocesano e dos serviços que, no futuro, ele também pode prestar, o que resulta também na possibilidade de alertar para a necessidade de adotar determinadas práticas logo no momento da produção da documentação. É muito comum eu falar com as pessoas que habitualmente estão responsáveis pelo cartório, portanto, alertar para a questão dos agravos, para as questões tão simples como a utilização de fita cola, para a importância dos livros estarem corretamente acondicionados, para estarem, sobretudo, em armários que estejam seguros, de preferência de metal, ou em que estejam salvaguardados, sobretudo, dos insetos e de outros agentes que degradam a documentação. Portanto, este contacto revela-se muito importante e tem funcionado. Obviamente, como vão dizer, e as pessoas nunca se opõem à incorporação, até agora o balanço é muito positivo. As pessoas têm sentido exatamente o arquivo diocesano como algo seu e algo que também as vai representar no futuro. E isso é positivo. Isso, de facto, sublinha o título desta comunicação como o arquivo diocesano e o seu papel referencial para a memória coletiva. Obviamente que este trabalho que se faz atualmente nos desperta para muitos desafios. O trabalho é imenso. Neste momento estamos a tentar produzir um regulamento interno. Estão também a ser, já com o arquiteto, já há este diálogo, porque as instalações do arquivo diocesano vão ser uma adaptação já de instalações existentes, mas estão previstas todas as características inerentes a depósitos de arquivo e a sala de consulta e a todas as instalações do arquivo. Para além disso, como vos referia, o grande desafio é a organização da documentação, o que existe na Diocese e o que se incorpora das paróquias, através de uma descrição normalizada, e depois, obviamente, todas as ações decorrentes disso, a conservação, a transferência de suporte, o restauro, a tal gestão integrada que se pretende neste momento. A Diocese está numa fase de redução, de revisão da Cúria Diocesana, e, portanto, estamos também a dialogar neste sentido. O arquivo também está a ter uma posição nesse sentido, para que a Diocese funcione com uma gestão integrada da informação. Para isto, obviamente, que é preciso sempre investimentos, e isso, obviamente, que é um desafio, é captar investimentos e conseguir novos projetos. Por último, último desafio, como vos referi, nós não incorporamos só património documental, mas também património bibliográfico. E neste momento a Diocese também aderiu ao projeto Cesareia, que é um projeto das Bibliotecas Eclesiásticas Portuguesas, tutelado pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, que visa exatamente identificar e pôr em linha os repositórios das Bibliotecas Eclesiásticas Portuguesas.
Agradeço a vossa atenção e estou ao dispor para qualquer esclarecimento. São os contactos do arquivo. Muito obrigada.